Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe imensamente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os vídeos. Nós precisamos estar sempre atentos para ouvirmos a voz de Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E não podemos ignorar as orientações dadas pelo nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Será que realmente eu quero seguir a orientação do Senhor? Nosso texto base está em Jeremias capítulo 42, verso 6. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. O nosso tema, ele traz uma reflexão. Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e Deus fala conosco e nós não seguimos as orientações dadas por Deus. E a Bíblia ela nos mostra que Deus ele fala, isto é fato. Mas a questão é, será que eu estou disposto a seguir a orientação do Senhor? Vamos ver alguns personagens bíblicos que Deus falou com eles e eles tiveram suas vidas transformadas. Vamos começar, por exemplo, com Abraão. Deus já havia falado com Abraão diversas vezes, mas dessa vez, além dele firmar a aliança com Abraão, ele falou para Abraão agir com integridade e principalmente na fé. Gênesis capítulo 17, verso 1, que nos diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Nesse encontro de Abraão com Deus, ele muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara. Ele muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Gênesis capítulo 17, verso 5 e verso 15. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. E nesse encontro de Abraão com Deus, além dele ter o nome dele mudado, transformado, Deus promete a ele Isaque. Gênesis capítulo 17, verso 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Nós vamos ver que Deus é um Deus tremendo e Deus, ele pede para Abraão circuncidar a todos os homens da casa dele como o sinal de aliança entre Deus e Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 10, que diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E é interessante que Deus, ele fala isso para Abraão, e Abraão obedeceu todas as orientações que Deus deu a ele, e Abraão, ele seguiu a orientação dada por Deus. Gênesis capítulo 17, verso 23, que diz: então tomou Abraão o seu filho Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, mas este é com Agar, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, e todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Que disposição Abraão
teve para obedecer. E nós vemos que Abraão, ele é chamado como o pai da fé. Muitas vezes Deus falou com Moisés. Após o povo de Israel sair do Egito e chegar diante do Monte Sinai, Deus falou novamente com Moisés. Êxodo capítulo 19, versos 5 e verso 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés, ele ouviu a voz de Deus, ele transmitiu a mensagem de Deus ao povo. Vamos ver qual foi a resposta do povo de Israel? Êxodo capítulo 19, verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. É tremendo nós entendermos que temos que ter disponibilidade para obedecer ao Senhor. Precisamos estar dispostos para fazer o que o Senhor, ele pede a nós. Outra vez Moisés fala com o povo e o povo fala a mesma coisa para Moisés. Êxodo capítulo 24, verso 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha, se realmente o povo de Israel seguisse isso que foi falado, que foi acordado entre eles, mas o povo não fez assim, o povo não obedeceu ao Senhor. Êxodo capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha, a primeira oportunidade para o povo mostrar-se idólatra, para o povo desagradar a Deus, para o povo desobedecer a Deus, eles fizeram. Arão, ele fez o bezerro de ouro e o povo adorou ao bezerro de ouro. Mas o próprio Deus, que estava falando com Moisés no monte, alertou a Moisés o que o povo estava fazendo. Aquele povo não estava permanecendo fiel. Êxodo capítulo 32, verso 8 e verso 9, que diz: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo e eis que é povo de dura serviço. O povo não obedeceu ao Senhor, o povo fez o que Deus falou para eles não fazerem. Eles haviam falado que tudo que Deus ordenasse, eles fariam, mas na primeira oportunidade, eles não agiram assim. Deus advertiu o povo várias vezes, através de Moisés e através de muitos profetas após a morte de Moisés. Deuteronômio capítulo 4, verso 26 e 27 fala assim: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá.
E é interessante a gente entender que o Senhor, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso. Muitas vezes Deus falou com o povo, Deus advertiu o povo, Deus avisou o que aconteceria, mas o povo, ele não se converteu ao Deus Todo-Poderoso. E após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte, ficando 10 tribos, e reino do sul, sendo Judá e Benjamim. E a palavra de Deus se cumpriu. O povo foi levado ao cativeiro. O reino do norte, também chamado de reino de Israel, foi levado para o cativeiro da Assíria. Segundo Reis, capítulo 17, versos 6 e verso 7, no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, e levou Israel cativo para a Assíria e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã, e na cidade dos Medos, porque sucedeu que os filhos de Israel, olha o motivo, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. Aquele povo não clamou ao Senhor, aquele povo não se arrependeu, aquele povo não invocou ao Senhor. E o reino do sul, que era o reino de Judá, eles viram tudo o que aconteceu com o reino de Israel e eles foram pelo mesmo caminho. Eles desobedeceram a Deus, eles não deram ouvido às advertências que Deus fez a cada um deles, e eles foram levados cativo para a Babilônia. Eles foram deportados para a Babilônia em 3 momentos diferentes. A primeira deportação foi no ano 605 a.C. Vamos conferir Jeremias capítulo 52, verso 28, que diz: este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus. Nessa primeira deportação para a Babilônia, foram levados Daniel e os amigos de Daniel. A segunda deportação já foi em 587 a.C. Jeremias capítulo 52, verso 29 nos mostra: no ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. Nesta segunda deportação, entre essas pessoas estava o profeta Ezequiel, e o templo foi totalmente destruído. Já na terceira deportação, que aconteceu em 582 a.C., vamos conferir Jeremias capítulo 52, verso 30. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Se nós pararmos um pouquinho para entender, Deus sempre deixava um resto do povo lá em Judá, e eles sempre ficavam para que cuidasse da terra, como um remanescente, fazendo o serviço de cuidar da terra. Mas sempre ficava um resto do povo. E após essa última deportação, os que ficaram foram procurar o profeta Jeremias. Eles pediram para Jeremias consultar ao Senhor, pois tudo o que o Senhor falasse, eles se comprometeram com Jeremias que eles fariam. Jeremias capítulo 42, verso 2 e verso 3. E disseram a Jeremias o profeta, olha o que eles disseram: aceita agora a nossa súplica diante de ti e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus
nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Olha que tremendo o propósito que eles fizeram. Eles empenharam as suas palavras de obedecerem a orientação do Senhor. Jeremias capítulo 42, verso 5 e verso 6. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviará a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E esse foi o nosso texto base, porque após o povo de Judá, o remanescente, aqueles poucos que ficaram em Judá, falarem com Jeremias, Jeremias foi falar com o Senhor. E 10 dias após, o Senhor respondeu a Jeremias, Jeremias capítulo 42, do verso 9 ao verso 12. Deus falou com Jeremias e Jeremias está dando a resposta àqueles que foram procurar a ele. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão, e vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. O povo havia feito um compromisso, haviam empenhado a tua palavra que o que Deus falasse, fosse bom ou fosse mal, eles iriam fazer. Vocês acham que aquele povo que ouviu a resposta da boca de Jeremias, eles aceitaram o que Deus falou? Você acha que eles concordaram com o que Deus falou? Vamos conferir? Jeremias capítulo 43, verso 2 e verso 4. Então falaram a Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias. Só de ver a palavra soberbo já dá para ver que não vai vir boa coisa, não é verdade? Então vamos continuar o versículo. Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou, não te mandou dizer, não entreis no Egito para lhe habitar. Não obedeceu, pois Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo todo, a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Eles pediram para ouvir o que eles deveriam fazer. Eles pediram para Jeremias consultar a Deus porque eles queriam fazer o que Deus mandasse eles fazerem. Eles queriam cumprir as orientações de Deus, mas eles não fizeram assim. Eles fizeram o que eles acharam melhor. Jeremias capítulo 43, verso 7. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Ainda, além deles irem para o Egito, eles levaram com eles a Jeremias e a Baruque, mesmo sendo advertidos pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 44, verso 14, da mesma maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar lá, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram, voltar para nela morar, porém não tornarão senão uns fugitivos. Olha que resposta tremenda! Olha que reflexão que nós precisamos fazer. Eles pediram uma resposta de Deus,
Deus respondeu a eles e eles não deram atenção à resposta de Deus, eles não deram atenção à orientação de Deus, eles não obedeceram à ordem de Deus. Jeremias capítulo 44, verso 16, eles ainda mostraram arrogância. Olha o que eles falaram para Jeremias: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Como nós precisamos estar atentos. Abraão e Moisés, eles seguiram a orientação de Deus e eles foram abençoados. E eu vou concluir. Mas o povo de Israel e o povo de Judá, que não seguiu a orientação de Deus, tiveram um amargo sofrimento. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos a ouvir uma voz do Senhor, mas também a obedecer, a praticar as orientações que o Senhor nos deu, porque a Bíblia ela nos fala, Deus, ele não é para ser zombado por ninguém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.